Olá, humaninhos! Hoje a nossa aula é sobre especializações da membrana. Na última aula nós falamos o que é a membrana plasmática e do que ela é composta, e hoje nós vamos falar quais tipos de especializações essa membrana pode conter. Então vamos lá. Aqui eu desenhei para vocês duas células, tá? E nós vamos falar agora sobre cada uma dessas especializações. Aqui na região apical é a parte de cima da célula. Aqui é a região lateral e a parte de baixo é a parte basal, tá bom? Só para vocês se situarem. Na região apical, nós temos aqui a microvilosidade. O que são essas microvilosidades? Elas nada mais são do que essas voltinhas que ficam aqui na região apical da célula. E, por exemplo, lá no intestino, nós temos essas microvilosidades viradas para a luz intestinal. Por conta dessas microvilosidades que tem lá no intestino, os nutrientes eles são mais facilmente absorvidos. Por quê? Porque aumenta a superfície de contato entre a parede intestinal e o alimento. Aqui em rosa nós temos a zona de oclusão ou a zona oclusiva, que é a mesma coisa. Essa zona de oclusão, ela vai funcionar como se fosse um adesivo, tá? Que vai colar duas células, impedindo assim a passagem de substâncias estranhas entre essas células. Então ela vai bloquear a passagem de substâncias indesejadas, tá? A próxima especialização, aqui em verde, nós temos os desmossomos. Os desmossomos, eles são uma placa de proteína com filamentos proteicos também, tá bom? E ele também vai conectar uma célula na outra, ele vai juntar essas células. E a gente pode aqui falar sobre o tecido epitelial, né, a nossa pele. Por que faz ela ser tão unida? Porque ela possui ali desmossomos que faz essa conexão, faz as células ficarem tão juntinhas, tá bom? Então, a próxima especialização é aqui do meio, ó, as interdigitações. As interdigitações, elas parecem um dedo, tá vendo? Ó? Ela aumenta a superfície de contato entre duas células. Lembra lá das microvilosidades que ela aumenta a superfície de contato da parede intestinal com os nutrientes, com o alimento para absorver a maior quantidade de nutrientes? Então, vai funcionar mais ou menos parecido aqui. Por quê? Porque as interdigitações, ela aumentando a superfície de contato entre as duas células. Lembra que a gente falou que que aqui na membrana plasmática tem a passagem de proteína, de substância entre uma célula e outra? Então, as interdigitações vai possibilitar essa passagem, tá? Porque ela vai aumentar ali, então, a superfície de contato entre elas. Aqui em amarelo, nós temos os plasmodesmos. Os plasmodesmos, eles vão funcionar como um cano, permitindo a passagem, então, de substâncias entre uma célula e outra, tá? Aqui não tem nenhuma membrana no meio, ó, impedindo essa passagem. Então, ele vai permitir de forma intensa a passagem de substâncias de uma célula para outra. Essa troca intensa de substância dos plasmodesmos é principalmente em célula vegetal, tá bom, galera? E a nossa última especialização de membrana são os hemidesmossomos. Por que um hemidesmossomo? Porque hemi é como se fosse metade, tá? Meio. Então, ele é como se fosse metade do desmossomo. E ele fica na região basal da célula, tá? E no caso do desmossomo, ele fica aqui entre a célula. E para que ele serve? Aqui, ó, galera, nós temos uma lâmina basal, tá? E aí, o hemidesmossomo, ele faz a junção da célula com essa região basal, tá bom? Aqui, no caso dos desmossomos, ele faz o que? A adesão entre duas células. E aqui, como não tem uma outra célula aqui embaixo, nós temos aqui uma lâmina basal, então esse hemidesmossomo, ele vai juntar a célula com essa região. E é isso, maninhos. Essa é a nossa aula de especializações da membrana, super rápido. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Deixa aqui pra eu saber se este conteúdo tá sendo relevante para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.